Bom, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, mais uma vez estamos juntamente com você aqui no nosso canal, EBD para Todos, para estarmos juntos aqui falando de mais um assunto, né, concernente aqui as nossas lições. Nós estamos aqui na lição de número 2, na nossa aula falando sobre o tabernáculo, e o nosso assunto é o símbolo das obras redentoras de Cristo. Então esse é o tema da nossa lição, do nosso trimestre, o tabernáculo, né? Esse símbolo maravilhoso quando fala a respeito da obra de salvação de Jesus Cristo. Essa simbologia sobre esse assunto. Mas vamos lá, vamos já aqui fazer os agradecimentos, agradecendo a todos que têm nos acompanhado, que têm estado conosco aí, os nossos amigos que têm deixado seu comentário, deixado seu like, você que tem se inscrito no nosso canal. Peço que você continue conosco, deixando aí o seu comentário, o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixando aí, apertando no sininho, né? Para que as lições possam estar indo aí quando você compartilhar aí as nossas lições e estiver aí nos assistindo aí. Então vamos lá, já para sem mais delongas, sem mais demoras, né? Vamos aqui já para o nosso assunto de hoje. O assunto de hoje é a lição de número 2, como eu já disse, mas o assunto de hoje é um assunto importante. Falaremos sobre os artesãos do tabernáculo. Então esse é o assunto dessa semana. Falaremos sobre a chamada de Deus, né, os dons específicos aqui para essa grande obra, a obra de Deus. Então existe, né, os chamados por Deus com habilidades especiais e existe aqueles também que Deus capacita para a sua grande obra. Logicamente que alguns ditados aí que dizem, né, que Deus não chama capacitados, Deus capacita para a obra, mas talvez vamos dizer, um jargão um pouquinho equivocado, né? Deus tanto ele chama pessoas capacitadas, com capacidades para fazer a obra, ou capacidades específicas, como também Deus ele capacita pessoas com habilidades específicas também para estar fazendo a sua obra. Então, nós vamos falar aqui sobre o artesanato, né, a obra artesanal do tabernáculo, que foram feitas todos os artifícios, todos os materiais ali, as obras que foram feitas ali no tabernáculo foram feitas pela mão de homens capacitados, e Deus também capacitou espiritualmente ali alguns para estar fazendo a sua obra. Mas vamos lá, os artesãos do tabernáculo. Nosso textuário, como de costume, o nosso textuário está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, que vai dizer assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, olha só, as coisas do Espírito, ela é repartida conforme o Espírito Santo quer. Então não é da maneira que nós pensamos ou da maneira que nós achamos que nós queremos, né? Não é da maneira que nós queremos. É o Espírito Santo que convoca, é o Espírito Santo que nos dá conforme ali a sua vontade e para aquilo que seja específico. Então, quem dá os dons, quem capacita é o Espírito Santo, e ele vê ali a capacidade de cada um para executar aquele serviço, e ele vai assim chamar a cada um na medida do que cabe a cada um fazer. Então, Deus não coloca pessoas erradas em lugares errados, né? Deus não coloca também pessoas erradas em lugares certos. Não existe isso. Deus ele vai convocar cada um na sua devida posição, no seu devido lugar e no seu devido serviço. Então, guarde bem isso. A verdade prática vai dizer assim: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. Então você vê que Deus ele capacita, não é para a glória e para a honra do homem. Não é o homem que tem que aparecer, não é o homem que tem que ser glorificado com o serviço, não. Quem tem que ser glorificado é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Deus capacita os homens para que ele seja glorificado, para que Deus seja glorificado na sua obra. Mas muitas pessoas acham que porque tem um pouquinho de capacidade ou adquire um pouquinho de conhecimento, já acha que é melhor do que todo mundo, e aí começa a querer se colocar até acima da vontade de Deus, até acima de Deus. Isso aconteceu, me faz lembrar em Ezequiel no capítulo 28, né? Ezequiel
Isaías, né? Isaías capítulo 14, quando fala ali do querubim que caiu ali, né? Ele achou que porque ele era formoso, ele tinha talentos, né? Ele andava em pedras aforreadas, então ele pensou que ele podia ser mais do que Deus. Ele pensou que ele seria maior do que o Criador, mas Deus ele não dá a sua honra, Deus ele não dá a sua honra à criatura, porque Deus ele é Deus, né? Então vamos lá, continuando aqui, a verdade prática. Nós já lemos, né? O Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e a sua glória. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo, no capítulo 31, do 1 ao 11, que vai dizer assim. Então, vamos entrar aqui. Diz assim, primeiro, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo artifício. Então você vai ver que, um detalhe aqui, Deus chama por nome, Deus escolhe a pessoa por nome, Deus conhece, Deus sabe o que tem por fora e por dentro. Então Deus conhece a nossa capacidade, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso intelecto, se nós daremos certo naquilo que Ele vai nos colocar. Então Deus sabe todas as coisas. Não pense que você vai ser chamado para a obra e você será ali jogado de qualquer forma. Não, Deus convoca o homem, Deus escolhe o homem e Deus capacita o homem para aquele serviço. Para inventar invenções e trabalhar em ouro, e em prata e em cobre, lavramento de pedras para engatar e em artifício, engastar e em artifício de madeira, para trabalhar em toda lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Então você vai ver que, olha só, então primeira coisa, Deus coloca a sabedoria no coração daquele que é sábio. Né? Então você vai ver que Deus ele capacita o homem conforme aquilo que ele é capaz. Então se você tem um talento, Deus aperfeiçoa esse talento na medida que ele quer usar o ser humano. Então muitas das vezes nós confundimos, né, dons com talentos espirituais. Então muitas das vezes nós confundimos. Nós vamos ver rapidamente aqui sistematicamente o que é dons e o que é talento para nós entendermos os dois aí. E sabe a tenda da congregação, e saber a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo que tenho mandado. Então você vai ver que toda a obra do tabernáculo, desde a construção do tabernáculo, desde a construção até os artifícios ali, as obras pequenas como as obras maiores, até as roupas, né? Até as roupas ali do sacerdote, a mesa, a pia ali, todo o altar, então tudo ali foram construído artesanalmente por esses dois homens aqui, que Deus separa esses dois profissionais para estar fazendo esse trabalho da forma que Deus, porque até então eles não tinham conhecimento daquele trabalho, porque aquele trabalho tinha sido projetado por Deus, então algo que tinha sido projetado no coração de Deus, e Deus tinha agora dado essa maquete aqui, ou essa obra, né, passado essa obra aqui para Moisés fazer aqui, e ele escolhe aqui esses dois homens para estar fazendo essa obra aqui. Mas vamos lá,
O nosso comentário aqui, a nossa introdução, diz assim, entrando aqui na introdução, nesta lição veremos que Deus chama pessoas especiais para realizar obras especiais. Estudaremos a respeito da importância de ser cheio do Espírito para realizar uma grande obra e concluiremos a lição com um chamado à consciência a respeito do uso do talento dado por Deus para a glória dele. Ora, o Criador concedeu a Moisés instruções e capacitou pessoas para construir o tabernáculo e executar obras especiais. Não é diferente hoje, pois ele continua a capacitar os escolhidos para a sua obra e espera que o façamos. Então, ponto importante aqui. Desde o princípio, Deus tem escolhido pessoas capacitadas, claro, com capacidade para desenvolver trabalhos específicos, e Deus também tem escolhido pessoas simples, né? Pessoas simples, rústicas, como no caso ali de Pedro, como no caso ali de João, como no caso do próprio Tiago. Os discípulos de Jesus foram homens simples, pescadores ali que entendiam de pesca, né? O próprio apóstolo Paulo, só que Paulo não, Paulo já foi diferenciado, já era um homem intelectual, já era um homem estudado, que tinha conhecimentos específicos para a obra a qual ele foi chamado, ele foi direcionado a evangelizar, a pregar, a levar o evangelho aos gentios, aos gregos, aos romanos, né, que também fazem parte dos gentios, mas para nós entendemos aqui aos gregos, aos romanos, aos próprios judeus, só que os judeus não deram muita atenção, mas ele foi direcionado a levar a palavra aos gentios, e ele se depara ali com homens sábios da Grécia, homens sábios de Roma. Então você vai ver que Deus separa pessoas, Deus escolhe pessoas para fins, para trabalhos específicos. No caso aqui, já Pedro já foi o homem mais rústico, mas quando o Espírito Santo, quando ele foi cheio ali do Espírito Santo, ali em Atos 2, ali quando o Espírito Santo desceu sobre eles ali, você vê que ele, um homem simples, um homem que mal sabia falar com certeza, por ele ser um pescador, você vê que ali, né, aquele homem rúdico, aquele homem duro, aquele homem que gostava de resolver as coisas na base da espada, você vai ver que quando ele sai ali daquele templo ali da onde ele estava, daquele cenáculo onde ele estava, eles foram ali para fora e começaram, no caso Pedro, começou aqui a pregar a palavra, e quase 3.000 almas ali a se converteram ou entenderam ali a palavra. Então, você vê que o trabalho específico do Espírito Santo, ele trabalha dessa forma, escolhe pessoas, né, diferenciadas para diferentes trabalhos ali. Mas vamos lá, entrando aqui mais um pouquinho aqui na nossa lição. O nosso ponto central diz assim: Deus separa pessoas para fazer a obra especial. Então, se você ainda não foi escolhido, pode acreditar que Deus está forjando, Deus está preparando você, porque muitas das vezes a pessoa, quando aceita Jesus, ou quando a pessoa entra ao evangelho, muitas das vezes ela não entende, não sabe qual é o chamado dela, mas o Espírito Santo, ele vai trabalhando na pessoa, ele vai capacitando a pessoa concernente ao tempo, né? O tempo vai passando e ele vai aprendendo, ele vai crescendo, tanto intelectualmente como até espiritualmente, para depois lá na frente ele ser usado pelo Espírito Santo. Porque muitas das vezes achamos que já quando a pessoa já aceita Jesus, ela já sai pregando, já sai cantando, já sai louvando, já sai profetizando. Não, ela tem um período de aprendizado. O processo de Deus na vida do cristão é um processo pedagógico, é um processo de aprendizado. Então, para nós entendermos aqui que Deus, ele vai trabalhando, ele vai capacitando a pessoa para o devido trabalho ali. Homens especiais para serviços especiais. Bezaliel e Aholiabe, chamados por Deus. Êxodo 31, 2 e 6. Na lição passada, vimos que o tabernáculo devia ser construído bem como suas peças habilidosamente trabalhadas. Para executar essa obra, Deus chamou Bezaliel e Aholiabe. O primeiro era da tribo de Judá, o segundo da tribo de Dan.
ambos foram capacitados pelo Espírito de Deus a fim de trabalhar em toda sorte de obras em ouro, prata, bronze e madeira. Então você vai ver que com certeza eram homens que já tinham, né, porque eles estavam ali, homens que talvez aprenderam, né, depois que eles saíram do Egito, porque no Egito eles trabalhavam, eles executavam o serviço ali, tanto que você vê que a construção do Egito foi, segundo os historiadores, segundo as histórias, foi os judeus, né? Aquele povo escravo que trabalharam ali na construção do Egito, construíram os grandes monumentos, né? Aquelas coisas maravilhosas ali que fazia parte ali, né, da cultura do Egito. Eles fizeram tijolo de barro, aprenderam muitas coisas ali no Egito, talvez trabalhar em ouro, trabalhar em prata, né, porque eles trabalharam ali na construção, na reconstrução, até mesmo na construção ali do Egito. Então você vai ver que eram homens que tinham conhecimento, que sabiam trabalhar, só que Deus precisava de algo novo, algo diferente, e Deus capacita agora esses dois homens aqui com um talento, já não mais um talento material, um talento físico, um talento natural. Deus dá um talento a mais para eles, dá um talento espiritual, dá um dom espiritual para que eles viessem trabalhar ali naqueles utensílios, porque seria um trabalho mais espiritual, seria um trabalho mais com um toque divino, né? Algo que viria a receber o próprio Espírito de Deus ali naquele lugar. Então não poderia ser algo feito apenas pela mão de homem, teria que ser feito ali pela mão do homem, mas também com o próprio dom do Espírito Santo. Mas vamos lá, para nós entendermos aqui rapidamente, falamos aqui para nós entendermos sobre o dom, sobre dons e sobre talentos, nós vamos ver aqui, né, o significado aqui dos dons, né, dos dons espirituais. Dons espirituais são capacitação especiais dadas pelo Espírito Santo a quem ele quer para executar ou para a execução da sua obra. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso do 4 ao 6 e 1 Coríntios 14, verso 12. Então você vai ver sobre os dons, você vai ver nesses dois capítulos aí e algumas partes em Romanos, até mesmo em Gálatas você vai ver falando sobre os dons espirituais. Mas olha só, vamos falar aqui alguns dons que são nos dados. Alguns falam 9 dons, mas nós sabemos que são variedades de dons, né? A Bíblia assim nos ensina que são vários dons que o homem e a mulher eles recebem do Espírito Santo, porque é dado a cada um para aquilo que é específico, para aquilo que ele é chamado, ou para aquilo que é o fim, né, que ele precisa executar. É dado um dom para cada um conforme aquilo que Deus quer que a pessoa faça. Então, o primeiro aqui nós vemos a fé. A fé é um dom, né? A fé é um dom. Se você não tem fé, você peça a Deus que ele dá, porque é um dom. Então, essa fé deveria todos ter, todos deveriam ser munidos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse dom seria o dom essencial para todos. Todos deveriam ter fé, porque você vê lá, o próprio Jesus falou, olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda ou parecida a um grão de mostarda, você faria coisas grandiosas. O dom de curar, né, que pela fé também nós curamos pessoas, porque sem fé nós não podemos fazer nada. Se nós não acreditarmos no Deus que cura, nós não faremos nada. O dom de curar, operar de maravilhas, a variedade de línguas, profecia. Então a profecia também é um dom, né? O profetizar, interpretação das línguas, discernimento do Espírito. Esse discernimento do Espírito aqui é um dom essencial para os dias de hoje. A igreja precisa desse dom de discernir ou discernir os Espíritos aqui. Tá? Então a igreja precisa hoje saber qual é o Espírito que está falando no meio da igreja, qual é os Espíritos, né, que estão falando ali, se são Espíritos ruins ou se é o Espírito de Deus, porque muitas das vezes nós não sabemos, né, não sabemos discernir ali qual é o Espírito que está ali no meio da igreja, porque hoje nós sabemos que o diabo ele está agindo no meio do povo de Deus ali, infelizmente. A palavra de ciência,
que é aquela palavra maravilhosa que Deus revela ali para o seu ministrante ali, e palavra de sabedoria, que é uma palavra do próprio conhecimento, do próprio entendimento, do própria sabedoria da pessoa, porque sabedoria e conhecimento é diferente. Sabedoria é vivência, sabedoria é experiência. Então, quando nós temos experiências, nós sabemos ali trazer uma palavra de experiência, de sabedoria para as pessoas. Então, esses são alguns dons, né, que nós conhecemos, mas logicamente que existe outros tipos de dons. Agora vamos entender aqui o talento, talentos naturais. Então, nós temos os dons, né, que são capacidades especiais dadas pelo Espírito Santo, mas nós temos aqui o talento natural. O talento natural é algo que já a própria semântica já diz, é natural, você já nasce com aquele talento. Por exemplo, cantar. Ninguém recebe um dom. Se você não canta, você não vai ser transformado. Olha, minha voz foi transformada de uma hora para outra. Não, isso não existe, né? Isso é uma balela. Ou você já nasce com esse talento natural, ou você só apenas louva. Então, cantar, o ato de cantar é um talento natural, né? É um talento natural que a pessoa já nasce com esse talento. Talentos naturais são habilidades do ser humano, referente ao esforço, aptidão e capacidade para criar uma atmosfera de segurança e de cooperação entre pessoas em prol de um alcance comum. Então você vai ver que o talento, ele é essa capacidade que a pessoa já nasce de desenvolver, ou é uma desenvoltura que a pessoa tem de fazer alguma coisa, de ter essa facilidade, sem mesmo, às vezes sem mesmo até de ter estudado, sem mesmo ter preparado. Nós temos alguns exemplos de alguns homens, né? O próprio Albert Einstein, né? Que foi um grande cientista aí, que desenvolveu, matemático, cientista, homem que desenvolveu muitas teorias, né, com apenas uma idade bem, vamos dizer assim, né, bem novo, bem novinho ali de idade, ele já começa a desenvolver ali a sua inteligência, a sua sabedoria. E ele não teve em escolas, né? Ele estudou na sua própria casa, mas o talento natural, né? O talento natural que ele já tinha, ou a sua aptidão para aquilo, fez com que ele já desenvolvesse. Nós temos Galileu, nós temos vários homens aí que foram homens grandiosos, homens que marcaram a história com a sua sabedoria, com a sua ciência, com a sua inteligência e com o seu dom natural. Então, sabendo isso, nós vemos que o dom natural é algo específico a cada um, tá? Então, vamos lá. Segundo ponto aqui, a prerrogativa de Deus. O texto bíblico de nossa lição mostra que Deus chama a quem Ele quer para executar a sua obra. Então, olha só, Deus chama quem Ele quer. Então, Deus escolhe quem Ele quer. Não somos nós que escolhemos, é Deus que escolhe. Segundo aqui, cheios do Espírito Santo, sabedoria, entendimento e ciência. Então, são 3 capacidades aqui. Cheio do Espírito Santo, de sabedoria, entendimento, são 4, e ciência. Então, são algo aqui que Deus vai nos capacitar para executar aqui, tá? Cheio do Espírito Santo para realizar a sua obra, né? Cheio de conhecimento, de sabedoria, para também tratar ali com as coisas conforme o jeito que é para ser tratado, que tem pessoas que muitas das vezes não sabem, tem até uma sabedoria, mas não sabe desenvolver, sabe até fazer, mas não sabe se comunicar. Então, nós precisamos entender isso. Mas vamos lá, rapidamente aqui na lousa, para nós já encerrarmos aqui, tá? Os artesãos do templo, né, que nós estamos falando aqui, mas nós temos algumas chamadas, né, a chamada de Deus e a capacitação de Deus. Então, Deus chama, né, Deus chama e Deus capacita. Então, esses são os 2 princípios aqui. Primeiro, Deus chama, e segundo, Deus capacita o ser humano para a sua obra. Deixa eu só virar um pouquinho aqui, para nós vermos legalzinho aqui, mas vamos lá. Primeiro, Deus chama, o chamado de Deus. Agora vamos ver ali o próprio Moisés, o próprio Abraão, Deus chama Abraão. Então os patriarcas foram chamados, o próprio Davi, né? O próprio Saul, que também foi chamado. Então vários homens foram chamados. Chamado para a obra,
né? Então Deus chama para a obra, Deus separa para a obra, Deus escolhe entre vários para a obra. Então olha só, Deus escolhe entre pessoas ali para fazer a sua obra. E Deus ordena fazer a sua obra. E a capacidade aqui, ou a capacitação de Deus aqui. Primeiro, Deus capacita, enche do Espírito Santo. Então, Deus capacita e enche do Espírito Santo. Deus capacita e enche de sabedoria, enche de entendimento, enche de ciência em obras específicas. Então, isso aqui são as capacidades, ou a chamada e a capacidade que Deus dá para o homem desenvolver o seu trabalho aqui. Amém? Então, vamos lá para nós. Usando os talentos para a glória de Deus. Então, olha só, gente. O talento ele tem que ser usado para a glória, para glorificar a Deus, mas pessoas estão usando aí para auto se promover. Então tem muitas pessoas achando que os talentos ou os dons é para autoglorificação, mas não é. Os dons ele é para ser usado na obra, para glorificar a Deus, não para glorificar o próprio ser humano, tá? Então olha só, já vimos que Bezaleel e Aholiabe eram artesãos altamente capacitados para trabalhar com ouro, prata e cobre, além de outros materiais como madeira, mas algo devemos destacar: ambos se submeteram à revelação de Deus para executar com maestria as peças dos tabernáculos. Então, olha só, primeiramente, se você é capaz, se você tem capacidade, mas você não ouve, não dá ouvido a Deus, então essa sua capacidade não serve para nada. Então você precisa, primeiramente, obedecer a Deus, ser capaz, ser capacitado, ter capacidade, mas, em primeiro lugar, temos que obedecer a Deus, senão não adianta nada. Segundo aqui, os talentos revelados na igreja. Embora Mateus 25 seja uma passagem bíblica que trata acerca da volta de Jesus, ela é uma bela instrução para mostrar o que Deus espera que nós façamos com a nossa vocação. O que ele exigiu de Bezaleel e Aholiabe também está contemplado na parábola dos talentos. Nessa parábola, a palavra grega talento significa talenton, significa talento. Ganha destaque, o termo refere-se à moeda de alto valor. Então, nessa parábola aqui dos talentos, você vai ver que foram dados ali alguns talentos a alguns daqueles homens. 3 homens, cada um foi dado 10, 5 e 1. Você vai ver que o que tinha 10, que tinha capacidade, ele trabalhou e ganhou mais. O que tinha 5, trabalhou e ganhou mais 5, ou 5, 2 e 1, né? Eles trabalharam e conseguiram dobrar, né? O interessante aqui, né, é entender o que aconteceu, né? No caso que dobraram aqueles talentos, aquelas moedas que foram lhe confiadas. Tinham talento para trabalhar, mas aquele que não tinha talento, que não sabia trabalhar, foi escolhido também. Mas o que ele fez? Ele pegou ali a sua moeda e escondeu, porque ele não sabia trabalhar. Aí quando o senhor aquele senhor deles chegaram, eles pegaram, cada um devolveram aquilo que cabia ao seu senhor, mas aquele homem, quando foi questionado, ele falou assim: olha, eu fiquei com medo, porque eu sabia que o Senhor cobrava, né? Então eu escondi, porque eu não conseguiria trabalhar esse um talento. Aí você vai ver que Deus ele nos chama para quê? Para trabalhar os talentos, ele nos capacita, ele nos dá, mas ele quer que nós ganhamos, que nós façamos a obra, porque hoje nós somos chamados, tá? Somos chamados para fazer a sua obra, amém? Então vamos lá, conclusão. No reino de Deus, muitas habilidades poderão ser utilizadas, não somente as de caráter espiritual, mas também as de caráter social, educacional e material. Então, tem muitas pessoas aí habilidosas para trabalhar. Basta nós confiarmos neles, basta nós darmos aí a confiança, ou botarmos a confiança nessas pessoas, amém? Então, eu quero agradecer, pedir que você continue conosco, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe essa lição para que outras pessoas venham aqui aprender juntamente conosco, amém? Então, desde já, muito obrigado pela sua presença, em nome de Jesus. Deus abençoe.